O que vem à sua cabeça quando você ouve casas do Antigo Egito? Colunas douradas, salões com pinturas, jardins com lagos, servos cruzando corredores intermináveis. A imagem é tão forte que a gente esquece de perguntar o básico: onde vivia a maioria? Onde dormia uma família comum quando o sol do deserto ainda queimava à noite? Como se cozinhava sem uma cozinha como a nossa? Como se guardava comida sem geladeira? Como se criava criança num espaço em que cada sombra era disputada? E como era possível atravessar um verão inteiro quando o ar parecia parado e o pó entrava por qualquer fresta? Fique até o fim, porque quando você realmente entra numa casa egípcia de 2000 anos atrás, você descobre algo que quase nunca aparece em filmes. Não era um cenário estático para pirâmides e faraós. Era um organismo vivo, inteligente, construído para vencer o calor, o vento, a falta de água dentro de casa, a insegurança do tempo e o peso dos impostos. E, principalmente, era um lugar onde a vida comum acontecia com uma intensidade que nos torna o Egito muito mais humano do que misterioso. A primeira surpresa não vinha de um símbolo religioso nem de um mural. Vinha do cheiro, mistura de barro, fumaça antiga, fibras vegetais secando, óleo e, às vezes, um toque adocicado de tâmaras ou de cerveja de cevada. E junto com o cheiro vinha a sensação do chão. Você imagina pedra, mas, na maior parte das casas, o chão era terra batida, endurecida com cuidado, alisada com repetição, às vezes com uma camada de gesso simples ou argamassa fina para reduzir poeira. Ele não era pobre por ser terra, ele era prático. A terra bem compactada não rachava com facilidade, absorvia impacto, era fácil de reparar. E, acima de tudo, era um chão que ensinava, porque ali se vivia muito mais perto do solo do que nós vivemos hoje. Numa casa egípcia comum, sentar no chão não era falta de opção. Era o modo natural de ocupar o espaço. Crianças brincavam ali, adultos trabalhavam ali, alimentos eram preparados ali. O corpo se adaptava a isso. Pernas cruzadas, joelhos flexionados, mãos sempre atentas ao que estava ao redor. Num ambiente onde uma panela quente podia estar perto, onde um cesto de grãos podia ser derrubado, onde um jarro de água era precioso, o chão exigia disciplina. Não era confortável como um sofá. Era funcional como uma bancada gigante, onde a vida inteira acontecia. E então, você nota outra coisa. A casa não era feita para impressionar. Ela era feita para funcionar contra o clima. Os egípcios de 2000 anos atrás dominavam um segredo que muitas cidades modernas ignoram. A melhor tecnologia, às vezes, é a parede certa. As paredes quase sempre eram de tijolos de adobe, barro do Nilo misturado com palha picada, moldado e seco ao sol. Esses tijolos não tinham a glória da pedra, mas tinham uma vantagem decisiva. Eles respiravam. Um bom adobe segura o calor durante o dia e devolve lentamente à noite. Em regiões onde a diferença de temperatura pode ser cruel, isso faz o interior ficar menos extremo. A parede grossa vira um escudo. Por fora, o sol castiga. Por dentro, o ar não enlouquece no mesmo ritmo. Só que o adobe tem um inimigo, água, e isso moldava tudo. Numa terra em que o rio é vida, a umidade também pode ser destruição. Por isso, muitas casas tinham base reforçada, reboco, camadas de proteção e uma manutenção constante. Reaplicar barro, corrigir rachaduras, alisar superfícies, renovar o branco do reboco para refletir a luz. O cuidado com a parede era cuidado com o futuro. Quem negligenciava isso não ficava com a casa feia. Ficava com a casa vulnerável. E é aqui que a casa começa a revelar sua verdadeira inteligência. Ela não era um conjunto de cômodos bonitinhos. Ela era uma estratégia. Imagine você entrando. A porta, muitas vezes baixa, não por estética, mas porque reduzir a abertura ajuda a reduzir poeira e calor entrando. Às vezes, a entrada fazia uma pequena curva, um desvio, para que o vento não atravessasse em linha reta levando areia para dentro. E logo depois, você não encontra um corredor. Você encontra um espaço que muda de função ao longo do dia. Muita casa tinha um pátio interno, mesmo que pequeno. Um retângulo aberto para o céu que servia como pulmão. Ali, o ar circulava melhor. Ali, a luz entrava sem transformar todos os ambientes em forno. Ali se realizavam tarefas que seriam sufocantes dentro de um cômodo fechado. Separar grãos, bater fibras, lavar, secar, remendar. O pátio era o lugar onde a casa conversava com o mundo sem se render a ele. Nos ambientes ao redor, o espaço era simples, mas nada era aleatório.
Havia lugares onde se guardava, lugares onde se dormia, lugares onde se trabalhava e, em muitas casas, uma escada. E a escada, no Egito Antigo, muda tudo, porque ela leva ao teto. O teto não era só teto, era um segundo andar de vida, mesmo quando não havia segundo andar. Feito de vigas de madeira, muitas vezes troncos de palmeira ou madeira disponível, cobertas com ramos, esteiras de junco e camadas de barro, o teto era plano e utilizável. No começo da manhã, ele recebia vento e frescor. Ao fim da tarde, virava o lugar mais suportável da casa. Em noites quentes, dormir no teto podia ser a diferença entre descansar e passar a madrugada lutando contra o ar parado dentro de um cômodo. E ali em cima, o cotidiano tinha uma beleza silenciosa. Grãos eram espalhados para secar. Figos e tâmaras descansavam ao sol. Roupas eram estendidas. Ferramentas eram consertadas. Conversas aconteciam em voz baixa enquanto o céu mudava de cor. Não era um terraço de lazer. Era uma extensão vital do espaço doméstico. E quando você lê documentos antigos que falam de vizinhos que se chamavam do alto ou de pessoas observando a rua sem sair de casa, você entende. A casa egípcia tinha olhos no teto. Mas voltemos para dentro, para o detalhe que mais nos aproxima dessas pessoas: os objetos. Porque numa casa de 2000 anos atrás, o valor não estava em ter muitos móveis. Estava em ter o essencial certo e em saber onde ele ficava. Uma das peças mais importantes não era uma cama, era um recipiente. Jarros. Muitos jarros, grandes, médios, pequenos. Alguns guardavam água, outros guardavam óleo, outros guardavam grãos. E a forma do jarro não era capricho, era tecnologia. Certos recipientes de cerâmica, por serem porosos, ajudavam a manter a água mais fresca por evaporação. Em dias de calor, isso era quase um milagre doméstico. A água era transportada, armazenada, protegida. Um jarro quebrado não era só bagunça, era um problema real. Ao lado dos jarros, cestos. Cestos eram como armários de hoje. Trançados de fibras, leves, empilháveis, fáceis de mover. Guardavam pão, frutas secas, tecidos, ferramentas, brinquedos simples de criança. Tudo precisava ser móvel, porque o espaço precisava se transformar. De manhã, a casa podia ser oficina. Ao meio-dia, podia ser cozinha. À noite, podia ser dormitório. E quando chegava a hora de dormir, não havia quartos como imaginamos. Havia um lugar do descanso. Esteiras enroláveis, mantas e às vezes camas simples. Estruturas de madeira ou corda, elevadas do chão, principalmente em casas com mais recursos. Levantar do chão não era luxo vazio. Ajudava contra insetos, poeira, umidade. Mas muitas famílias dormiam no chão mesmo, e não era uma tragédia. Era normalidade. O corpo sabia. O espaço exigia. A luz, por sua vez, era pequena e preciosa. Lâmpadas de óleo queimavam com chamas controladas. A casa não precisava ser brilhante, precisava ser segura. Luz suficiente para não tropeçar, para vigiar uma panela, para ver o rosto de uma criança. E havia um detalhe humano nisso. À noite, com pouca luz, mudava o ritmo da conversa. A voz baixava, o tempo desacelerava. A casa não era um palco, era um refúgio. Mas é na comida que a casa se revela mais profundamente. Porque cozinhar ali era uma arte diária que deixava marcas no corpo. Você imagina um fogão fixo. Às vezes havia, sim, um local de fogo mais definido. Mas muitas casas trabalhavam com braseiros e fornos simples. Um fogo no lugar errado enchia tudo de fumaça e tornava o ambiente insuportável. Então, o fogo era controlado como um animal perigoso, perto o suficiente para aquecer e cozinhar, longe o suficiente para não dominar o ar. A preparação começava muito antes de a panela tocar o calor. Começava na moagem, pedras de moer, mãos repetindo o mesmo gesto por horas, transformando grãos em farinha. Esse som, pedra contra pedra, era um dos sons mais constantes da vida doméstica. E isso nos lembra uma verdade incômoda. O alimento não aparecia. Ele era conquistado dentro de casa. Cada pão era resultado de força e tempo. Quando você pensa nisso, o pão deixa de ser um símbolo distante e vira suor. Depois vinha a massa, o forno, o cozimento, pães achatados, simples, que podiam acompanhar quase tudo. Legumes, cebola, alho, ervas. Peixe quando havia, principalmente perto do rio. Carne em ocasiões mais especiais, ou quando a condição permitia. E bebida, a cerveja, feita de grãos, era comum e fazia parte do cotidiano.
mais nutritiva do que muitos imaginam. A casa, então, não era apenas abrigo, era fábrica de sobrevivência. E como se comia? Menos com mesa e cadeira e mais com o corpo perto do chão. Pratos simples, tigelas, pedaços de pão servindo de apoio. Comer não era um evento isolado, era uma pausa dentro do fluxo de tarefas. E isso cria um tipo diferente de intimidade familiar. Quando todos comem no mesmo nível, próximos, atentos, a casa vira um círculo. Não há distância, não há cada um no seu canto como hoje. A vida compartilhada é inevitável, e isso, ao mesmo tempo, pode ser acolhedor e pesado. Porque numa casa assim, a privacidade não é garantida por paredes. Ela é garantida por respeito, costume e silêncio. Agora, repare num detalhe que quase ninguém pensa: o ar. Como se ventilava uma casa de adobe com aberturas pequenas sob um sol implacável? A resposta é engenhosa e humilde. Janelas pequenas e altas para deixar o ar circular sem deixar a poeira dominar. Pátio interno como respiro. Portas que criam sombra. Teto usado como fuga do calor. E, em alguns casos, panos úmidos, cortinas simples, estratégias cotidianas para enganar a temperatura. O Egito Antigo não tinha ar-condicionado, mas tinha uma ciência do corpo e do espaço construída ao longo de gerações. E havia também o problema do lixo e das necessidades. Nenhuma casa é romântica quando a gente pergunta: para onde ia o que o corpo descarta? Em casas mais simples, soluções eram práticas e diretas. Recipientes, áreas específicas, descarte controlado, reutilização de restos orgânicos como combustível ou adubo quando possível. O esterco, por exemplo, não era nojo apenas. Podia virar combustível seco. Isso choca o olhar moderno porque a gente separa limpo e sujo com uma rigidez que eles não podiam se dar ao luxo de ter. No Egito Antigo, o que hoje chamamos de resíduo, muitas vezes era recurso. A casa ensinava essa economia sem discurso, na prática. E é aqui que o tema fica mais profundo. A casa era também um lugar de proteção espiritual. Não como superstição caricata, mas como uma camada a mais de segurança num mundo cheio de riscos. Muitas casas tinham pequenos espaços dedicados ao sagrado doméstico. Não um grande templo, mas um canto, um nicho, um objeto protetor. Figuras ligadas à proteção da casa e das crianças, amuletos, símbolos contra doenças e acidentes. Divindades que, para eles, não eram mitos distantes, mas presenças ligadas ao cotidiano. Proteger o parto, afastar perigos da noite, dar saúde. A religião ali não ficava num prédio separado. Ela respirava junto com a família. E isso muda como entendemos o Egito. Não era um povo que só pensava em morte e pirâmide. Era um povo que pensava em como atravessar o dia. Mas agora vem uma virada importante. Nem todas as casas eram iguais. E a diferença entre conforto e sofrimento podia estar em detalhes invisíveis para quem passa na rua. Por fora, muitas moradias pareciam parecidas. Adobe, portas simples, teto plano. Por dentro, o abismo começava. Em casas mais favorecidas, o reboco era melhor, mais bem alisado, mais claro, refletindo mais luz e deixando o interior menos quente. Havia espaços mais definidos, armazenamento mais seguro, recipientes de melhor qualidade, móveis mais resistentes. A casa podia ter mais de um piso, com quartos superiores mais ventilados. Podia haver um pátio maior, talvez até um pequeno jardim. Água mais acessível, mais tecido, mais roupa, mais sombra. Coisas pequenas que, juntas, mudam a vida inteira. Já em casas pobres, a parede absorvia a umidade e começava a se desfazer. O reboco rachava, poeira virava companheira, os jarros quebravam mais fácil, a reserva de grãos era curta, e quando a reserva é curta, a casa fica ansiosa. Porque qualquer imprevisto, uma cobrança, uma doença, uma cheia diferente do Nilo, uma perda de trabalho, não é um mês apertado. É o risco de fome. E existia também a diferença entre o campo e a cidade. Em centros urbanos maiores, algumas pessoas viviam em edifícios mais altos, com andares, quase como apartamentos antigos. Mais gente concentrada, mais barulho, mais comércio, mais cheiro de rua. Em vilas agrícolas, a casa estava mais ligada ao trabalho do entorno, ao armazenamento de colheita, ao ciclo do rio. A mesma ideia de adobe, mas uma rotina totalmente distinta. A casa sempre refletia o tipo de vida que a cercava. E então, você percebe algo que desmonta de vez a imagem turística do Egito. 2000 anos atrás, o Egito não era apenas Antigo Egito.
Era um Egito atravessado por mudanças políticas e culturais, com influências do mundo mediterrâneo, com administração complexa, com impostos, registros, documentos. E isso entrava dentro de casa. Papéis e registros, papiros, não eram só coisa de escriba em palácio. Existiam famílias guardando documentos, contas, recibos, contratos, cartas. E guardar isso dentro de casa era guardar o próprio destino. Um documento perdido podia significar uma disputa de terra. Um recibo ausente podia significar cobrança dupla. A casa, então, virava arquivo. Um canto alto, um recipiente fechado, um tecido envolvendo rolos. E, de novo, o objeto mais humilde vira crucial. Um simples cesto bem guardado podia proteger anos de vida. É por isso que, quando você entra mentalmente numa casa egípcia de 2000 anos atrás, você não está apenas vendo arquitetura, você está vendo escolhas. Você está vendo inteligência aplicada à sobrevivência. Você está vendo como uma família pensa o tempo, o que guardar, o que gastar, o que reparar, o que substituir, o que manter. E há uma última imagem que resume tudo. No fim do dia, quando o calor desce e a luz fica mais suave, a casa se reorganiza. O trabalho desacelera. A fumaça da comida já cumpriu seu papel. A água é distribuída com cuidado. Uma criança se aninha perto de um adulto. Alguém enrola uma esteira, alguém apaga uma chama ou a mantém pequena para a segurança. O teto chama quem precisa de vento, o interior acolhe quem precisa de paredes. E por alguns minutos, aquela construção de barro deixa de ser barro e vira o que toda casa é, em qualquer época. Um acordo silencioso para continuar vivo amanhã. No fim, olhar para as casas do Egito de 2000 anos atrás não é apenas satisfazer curiosidade histórica. É lembrar que civilizações não são feitas apenas de monumentos. Elas são feitas de cozinhas, de jarros, de reboco reaplicado, de esteiras enroladas, de crianças correndo num pátio, de mãos moendo grãos, de famílias calculando reservas, de gente comum vencendo o dia com o que tem. E talvez seja essa a maior lição. O Egito que parece distante, cheio de enigmas, é também o Egito do cotidiano. Um mundo onde o essencial precisava caber em poucos objetos, onde a casa precisava ser inteligente porque o clima não perdoava, e onde a sobrevivência era uma construção diária, tão real quanto a parede de adobe que segurava o sol do lado de fora. Se esse mergulho mudou a forma como você imagina o Antigo Egito e te fez enxergar mais humanidade por trás da areia e dos templos, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Isso ajuda o conteúdo histórico a alcançar mais pessoas e mantém viva a curiosidade que nos faz atravessar o tempo. Até o próximo documentário!